Você já se pegou defendendo algo que no fundo você sabe que não faz o mínimo sentido? Ou percebeu que mesmo sabendo a verdade, continua acreditando em algo totalmente oposto? Conhece alguém para quem você já tentou mostrar um fato real, mas essa pessoa continua negando o fato para defender aquilo em que acredita? Já percebeu como é difícil você mudar de opinião? Ou mudar seu comportamento? Ou mesmo mudar um hábito? Isso tem nome: dissonância cognitiva. A dissonância cognitiva é um fenômeno psicológico que faz com que seu cérebro tente manter suas crenças e atitudes, mesmo quando confrontado com evidências ou fatos opostos. Ela foi introduzida pelo psicólogo Leon Festinger em 1957. Ele desenvolveu essa teoria enquanto trabalhava na New School for Social Research de Nova York. Festinger realizou experimentos para entender como as pessoas lidam com o desconforto causado por crenças, valores ou atitudes contraditórias. Ele observou que quando há um conflito entre pensamentos e comportamentos, surge um estado de tensão psicológica que as pessoas sentem a necessidade de resolver. Saiba que toda sua vida social, comportamental e habitual está escravizada pela dissonância cognitiva, e você precisa se livrar dela para poder viver de maneira mais coerente com a verdade dos fatos que lhe cercam. Vou tentar fazer você entender como tem vivido de maneira inadequada, às vezes chegando até ao ridículo, para não ter que se ver errado sobre coisas que você acredita piamente que são verdades, para se sentir mais confortável com o erro. Primeiro, entenda o que é dissonância cognitiva. A forma mais simples de compreender a dissonância cognitiva é através de exemplos. Então vamos a eles. Um exemplo clássico é o caso do fumante, que mesmo sabendo que fumar é prejudicial à saúde e que esse hábito pode matá-lo a longo prazo, conforme pesquisas e estudos científicos, tenta justificar o hábito ruim dizendo que ajuda a relaxar ou que conhece pessoas que fumam há muito tempo e têm boa saúde, e assim vai se convencendo de que não há nada de errado no ato de fumar, até que adoece com enfisema pulmonar ou algum tipo de câncer. No outro caso, um relacionamento pessoal em que a pessoa tenta encobrir os erros do parceiro para justificar o relacionamento tóxico em que vive, porém, por estar apaixonado, nega os fatos de que o parceiro não se importa com ela, ou é violento, ou vive pulando a cerca na relação, enfim. Todas as vezes em que você acreditar em algo e a realidade dos fatos lhe mostrar o contrário, mas mesmo assim você procurar negar os fatos para se ver mais confortável com aquilo que você acredita, você está experimentando dissonância. O normal seria que toda pessoa pudesse viver de acordo com a realidade e não de acordo com aquilo em que acredita. O que não percebemos é que todo o nosso dia a dia é guiado por dissonâncias, seja por valores morais, quando se defendem comportamentos errados, mal educados, por religião, ao se defender argumentos que até a própria Bíblia discorda, pela forma como nos vestimos, porque um determinado grupo de pessoas se veste assim, como nos alimentamos, ao se priorizar o sabor acima da saúde, como nos relacionamos com outras pessoas que pensam igual a gente, ou que não pensam igual a gente, enfim, estamos sempre vivenciando dissonâncias. Sempre tentamos viver na nossa zona de conforto para não nos depararmos com a realidade que nos cerca, e assim, toda a nossa forma de viver vai sendo moldada pelas dissonâncias que experimentamos todos os dias. Nossas escolhas, nossas decisões, enfim,
tudo vai sendo determinado de acordo com nossas dissonâncias. A influência das dissonâncias é tão forte em nossas vidas que para qualquer pessoa se convencer da verdade, é preciso que ela acorde de um sonho que lhe parece ser real. Então, se a verdade não é para você, não é bem por sua culpa. É porque seu cérebro lhe diz para continuar exatamente do jeitinho que você está. E aí é que reside o perigo. Mas como é que tudo começa? Qual é o momento em que passamos a agir e pensar em desacordo com a realidade ou com a verdade e nos vemos escravizados em nossas dissonâncias? Bem, tudo começa quando nos deparamos com algo que desperta nossa simpatia e se encaixa na forma como pensamos e agimos. Geralmente, as dissonâncias acontecem quando surge uma dúvida razoável sobre algo que queremos ou algo que se enquadra nos nossos padrões. Digamos que alguém que você conhece, mas não gosta, ou não vai muito com a cara dessa pessoa, tem uma rotina e comportamento que você conhece e aí, de repente, alguém resolve contar uma mentira sobre ela e você, por não gostar muito dessa pessoa, ao invés de procurar saber da realidade dos fatos, passa a acreditar no boato, mesmo na dúvida por conhecer a rotina e o comportamento daquela pessoa. Ou seja, lhe foi colocada uma dúvida razoável, mas você optou pelo que lhe foi mais conveniente e que teve a sua simpatia. Mais tarde o boato foi desfeito e você passou o vexame de sua dissonância. Que ridículo, hein? Este fenômeno psicológico é quase equivalente a um vício. Dificilmente alguém consegue se ver livre dele. Porém, quanto mais próximos ficamos e aceitamos a realidade dos fatos e a verdade sobre tudo, mais distantes e livres ficamos dele. Essa é a chave da prisão. Sendo assim, procurar sempre a verdade e a realidade dos fatos para se guiar por elas acaba sendo a solução certa para se libertar. Mas o que você ainda não percebeu é que nesse instante você está de posse de um conhecimento libertador, que pode mudar o jeito como você vive e pensa, que pode lhe tornar uma pessoa mais coerente com a realidade que lhe cerca. Contudo, e agora sim você vai entender o perigo da dissonância, imagine como isso pode se tornar uma ferramenta poderosa de manipulação nas mãos de qualquer um que sabe o quanto você é dissonante. Você faz ideia de quantos desses entes usam a dissonância como ferramenta para chegar até você? Você entende como tais entes conseguem ditar a sua vida, seus costumes e pensamentos através de argumentações que estejam alinhadas à sua simpatia por coisas que lhe convêm? Entende o quanto você é escravo disso? O quanto o seu pensamento não é livre? Que você vive numa bolha criada para lhe tornar um defensor não das suas ideias, e sim das ideias deles? Está na hora de acordar. Na década de 50, um caso intrigante teve lugar nos Estados Unidos. Dorothy Martin, uma dona de casa comum, apenas na aparência, afirmava ter um contato direto com seres extraterrestres de um planeta chamado Clarion. De acordo com Dorothy, esses seres a teriam alertado sobre um iminente apocalipse. Uma grande enchente que destruiria a Terra no dia 21 de dezembro de 1954. No entanto, havia uma esperança para aqueles que acreditassem em sua mensagem. Eles seriam resgatados por discos voadores antes do cataclismo. A notícia dessa profecia começou a ganhar força entre pequenos grupos de seguidores, instigando tanto medo quanto esperança. Os Clarion eram vistos como salvadores e Dorothy é sua mensageira. Para muitos, essa promessa era o bastante para abandonar suas vidas em nome de uma fé renovada. Os fiéis seguidores de Dorothy não mediram esforços para demonstrar sua devoção. Casas foram vendidas, empregos foram deixados para trás e alguns abandonaram até mesmo suas famílias para se juntar ao grupo. Dorothy Martin afirmava que somente aqueles de coração puro seriam salvos
e seus seguidores acreditavam que qualquer apego material poderia comprometer essa salvação. Para esses devotos, o sacrifício fazia pleno sentido. Afinal, o que significavam bens materiais diante da promessa de salvação cósmica? Na noite fatídica de 21 de dezembro de 1954, todos se reuniram na casa de Dorothy, tomados por um misto de esperança e temor. Conforme o relógio avançava, ficava claro que o momento do resgate estava se aproximando. Meia-noite chegou e nada aconteceu. O grupo manteve-se firme, acreditando que os discos voadores estavam atrasados. Com o passar das horas, a manhã chegou e ainda não havia sinais de enchentes, tampouco de discos voadores. Dorothy, porém, não admitiu falhar em sua profecia. Declarou que a fé ardente de seus seguidores foi tão poderosa que os Clarions decidiram poupar o planeta da tragédia. Para muitos, essa explicação foi convincente o suficiente. Ainda assim, eles continuaram acreditando, mesmo após a fracassada profecia. Este acontecimento mostra claramente como é fácil tornar uma pessoa dissonante em um escravo das próprias crenças ou ideias. Algo parecido acontece com os engramas, que são palavras ou frases ou técnicas usadas para manipularem pessoas a fazerem coisas ou terem atitudes de forma induzida. Veja o vídeo a seguir. Ema, como chama a clara do ovo? Gema. Não, clara. É. Se eu digo pra você, branco, o que a vaca bebe? Leite. Não, a vaca bebe água. É um engrama. Então, na sociedade, a gente vai criando esses engramas, como, por exemplo, você pega a figura do Natal, você pega um Papai Noel que tem as cores de um determinado refrigerante, e ele vem dentro de um caminhãozinho. Nesse caminhãozinho tá escrito lá assim, aqui dentro tem a felicidade. São engramas. Então, o tempo inteiro nós somos levados a consumirmos aquilo que nós não precisamos. Que não queremos, não precisamos. Que não serve pra nada, não serve pra incomodar. Então, quando você perceber que está acreditando em algo que vai guiar suas ideias, suas atitudes ou até mesmo sua vida, pare imediatamente e procure ver se esse algo em que você está disposto a acreditar é coerente com a verdade ou com a realidade. Porque caso você não faça isso, você estará se dispondo a ser uma simples marionete, um escravo das ideias de outrem, um sujeito dissonante e fora da realidade.